Olá, profissionais da saúde e da beleza, sejam todos muito bem-vindos a mais um Não Acredito Até que Me Mostrem Artigos. E hoje nós vamos falar sobre uma alteração que tem um nome bem esquisito. Talvez você não conheça pelo nome científico, mas com certeza você já ouviu falar de pessoas que arrancam os cabelos. Nós estamos falando de tricotilomania. E é claro que, como sempre, nós trouxemos um artiguinho para embasar toda essa nossa apresentação. Então vamos começar aqui, ó. O artigo em questão tem o título Tricotilomania, o que nós sabemos até aqui, e é uma revisão bibliográfica que incluiu 13 artigos que foram publicados até 2021. Esse estudo, essa pesquisa, foi publicada na revista Skin Appendage Disorders, agora em 2022, e foi escrita por dois dermatologistas brasileiros, o Daniel Fernandes, que é do Rio de Janeiro, a Karen dos Santos, que é do Pará, a Bianca Maria, que é da Itália, e a doutora Antonella Tosti, de quem eu sou muito, muito, muito fã. Ela é uma dermatologista de Miami e uma das maiores pesquisadoras de cabelo do mundo. Bom, vamos ver o que esse artiguinho traz. Ele começa explicando a tricotilomania. Essa é uma doença considerada um transtorno psiquiátrico que faz com que as pessoas arranquem de forma compulsiva os próprios cabelos ou os pelos de qualquer região do corpo de forma recorrente. E é claro que esses cabelos, em sendo arrancados, vão gerando a perda desses fios no couro cabeludo ou no corpo. Os locais que mais comumente são atingidos são os cabelos, mas essas pessoas eventualmente também podem puxar as sobrancelhas, os cílios, os pelos da região pubiana e, menos comumente, os pelos dos membros, como é o caso dos braços e das pernas, das axilas e os pelos do peito. E uma pergunta que nós sempre fazemos para essas pessoas é se elas não sentem dor neste arrancar. E a maior parte desses pacientes dizem que esse é um ato indolor e alguns dizem que até sentem uma sensação agradável quando arrancam esses fios. Acredita-se que de 0,5% a 2% da população mundial tenha esse distúrbio, mas talvez esse número seja muito maior. A tricotilomania está muito fortemente associada à vergonha. As pessoas que desenvolvem essa alteração não estão muitas vezes à vontade para falar sobre isso, ou para procurar um atendimento médico, onde ela precisa confessar que ela arranca os próprios cabelos, e talvez esse número não seja muito real. Pode ser que seja muito maior do que acredita-se ser, né? Em pessoas adultas, a tricotilomania acomete mais frequentemente as mulheres, numa proporção de 4 mulheres para cada um homem, e dentro da população pediátrica segue-se essa tendência. As meninas parecem ser mais acometidas por tricotilomania do que os meninos, e a faixa etária onde ela se desenvolve com mais frequência é ali entre a pré-adolescência e o início da adolescência, entre os 9 e os 13 anos, mais ou menos. Bom, e como nós já dissemos, a tricotilomania é categorizada como uma alteração psiquiátrica. E é muito comum esses pacientes terem outros distúrbios psiquiátricos associados. 80% dessas pessoas apresentam quadros de ansiedade, depressão, uso de drogas lícitas ou ilícitas, transtornos alimentares, estresse pós-traumático, como seria uma pessoa que foi para a guerra ou que perdeu um parente, transtornos de personalidade e transtorno dismórfico corporal. São aquelas pessoas que se olham no espelho e não se enxergam como realmente são. Tem uma imagem distorcida, mas distorcida para pior. Se acham mais gordas do que são, se acham mais feias do que são, acham que o rosto é torto, entre outras coisas, outras visões negativas sobre si mesmo. E a tricotilomania geralmente é desencadeada pelo estresse. Se as pessoas estão estressadas, começam a manipular ou a arrancar esse cabelo. Queria deixar claro que tricotilomania não é só quem arranca.
A simples manipulação compulsiva e repetitiva do cabelo também poderia ser considerada tricotilomania. E acredita-se que esse é um processo que cause uma contra-irritação. A pessoa está estressada, ela acaba arrancando os fios de cabelo como uma forma de distrair o cérebro dessa ansiedade ou desse estado depressivo. E uma coisa que é muito importante que para as pessoas que vão tratar esses pacientes é entender que a tricotilomania causa um sofrimento muito significativo. Tem pessoas que acham que esse arrancar de cabelo seja, eh, sem vergonhice por parte do paciente, e na verdade não é nada disso daí. É uma coisa que vem acompanhada aí de baixa autoestima, de culpa, de vergonha, que compromete a vida social de muitos desses pacientes. Eles deixam de ter relações amorosas, deixam de frequentar o círculo de amizade, não querem se expor perante outras pessoas. E existem 2 tipos de puxões de cabelo. Existem aquelas pessoas que fazem isso de forma automática, ou seja, é inconsciente. Quando você pergunta para essas pessoas, "Ah, o que que aconteceu aqui que você está sem cabelo?", elas dizem que elas não sabem e elas estão falando a verdade. Elas fizeram isso no modo totalmente automático, elas não têm consciência desse ato. E esse tipo de puxão automático acontece mais frequentemente em crianças. Já nos adultos, esse puxão costuma estar categorizado como focado. O paciente tem consciência de que ele está puxando o cabelo, e isso acontece como resposta aí a um estado emocional negativo que envolva estresse, tristeza, raiva ou ansiedade. E esses tipos de puxadores focados, né, os que têm consciência do que estão fazendo, geralmente eles falam que eles estão procurando um cabelo que seja diferente dos outros. É um cabelo que tem uma textura diferente, que é mais encaracolado, que é um cabelo branco. Então esse discurso é muito recorrente nesses pacientes. E são esses puxadores focados, esses puxadores conscientes, que costumam ainda desencadear alguns rituais associados a esse arrancar o fio. Muitos deles mastigam esse cabelo e depois cospem, outros deles ficam lambendo esse fio, ficam enrolando na língua, enquanto outros comem esses fios. Quando se come, nós damos o nome para esse ato, né, de tricofagia. E mais de 20% dos pacientes com tricotilomania acabam comendo esses fios de cabelo, o que gera aí um problema extra. O cabelo não é dissolvido pelo nosso suco gástrico. E aí o que que acontece? Esses fios vão se juntando, no estômago, às vezes chegam até mesmo no intestino, vão formando uns bolos de cabelo, e esses cabelos não vão ser eliminados naturalmente pelas fezes. Eles vão se acumulando e muitas vezes é necessário uma intervenção cirúrgica para tirar esses bolos, que estão acumulados no estômago e no intestino. E essa esse monte de cabelo acumulado recebe o nome de tricobezoar ou tricobezoares, se forem vários, né. E na avaliação, o que que nós vamos enxergar? Clinicamente, isso quer dizer, quando eu olho o couro cabeludo dessas pessoas, nós encontramos aí, vários pontos de alopecia, raramente nós temos uma placa única, essas placas elas estão difusas, espalhadas em todo o couro cabeludo e formam alopecias irregulares. Raramente a área é totalmente sem cabelo, totalmente depilada. Na maior parte das vezes, nós encontramos uma situação parecida com essa daqui, ó. Tem menos cabelo do que o normal, mas não chega a estar sem nenhum cabelo, como aconteceria na alopecia areata, por exemplo. Essa região aqui, ó, frontoparietal, é uma das mais acometidas, mas todo o couro cabeludo poderia ser alvo desse arrancar de fios. E esses fios, obviamente, vão desenvolvendo vários tipos de comprimento. Você arranca o cabelo, ele volta a crescer, então eles estão mais curtinhos. E alguns cabelos, ao invés de serem arrancados, eles são mais resistentes e acontece o quê? Eles acabam arrebentando. Você não arranca, mas quebra esse fio de cabelo, contribuindo para que as hastes tenham aí diferentes comprimentos.
Quando nós observamos com o videodermatoscópio, o que geralmente nós encontramos? Black dots, são esses pontinhos pretos aqui, a olhos nus poderia parecer um comedão, que são os cabelinhos que estão voltando a nascer ou os cabelos que foram fraturados, bem próximos, bem rentes ao couro cabeludo. Hastes distróficas, de tanto ficar tracionando esse cabelo, esse fio pode ir perdendo a sua característica clássica, né? Um fio cilíndrico, mais homogêneo, ele pode começar a desenvolver áreas mais alargadas, áreas mais estreitas, ele pode vir com uma curvatura diferente, uma série de cabelos fraturados, quebrados, fios de diferentes comprimentos, yellow dots, o cabelo foi arrancado, mas a glândula sebácea continua ativa. Ela vai continuar secretando sebo. No primeiro momento, esse sebo é transparente, mas depois de 2 ou 3 dias, pela oxidação, pela incidência de oxigênio nesse sebo, ele vai se tornando amarelado, formando isso que a gente chama de yellow dot, que caracteriza um folículo piloso vazio, mas ainda ativo. E pode ter a formação de pelos em ponto de interrogação. O cabelo foi tracionado, ele foi arrebentado, mas ele não quebrou. Quando ele volta, ele fica com um aspecto parecido com esse, né? Na verdade, o resíduo de cabelo tem um aspecto parecido com esse daqui, lembrando um ponto de interrogação, que é um dos sinais mais clássicos, mais específicos da tricotilomania. Bom, e esse artigo, esse texto, ele termina dizendo que a etiologia, o processo de formação da tricotilomania ainda não está totalmente compreendido, mas acredita-se que exista aí uma influência genética, psicológica, social e neurobiológica, e o tratamento inclui principalmente a psicoterapia, seja com psicólogos, seja com psiquiatras, que muitas vezes acabam indicando o uso de medicamentos para controle dessa ansiedade e depressão. E o finalzinho desse texto me chamou muita atenção e eu queria compartilhar aqui com vocês. Os autores trazem que os profissionais que atendem esses pacientes precisam ter uma atitude não julgadora. Como nós já dissemos anteriormente, isso daqui não é uma sem-vergonhice dessas pessoas, é um distúrbio psiquiátrico que deve ser compreendido como uma doença. Então, é aquela história da humanização do atendimento. Nós temos que olhar primeiro para aquele ser humano e depois para a doença e entender todos os desafios que ele também está passando, fizeram com que ele arrancasse esse cabelo. E ele fala que essa atitude não julgadora e empática deve se estender também para a família, porque muitas vezes essa família não entende tão bem a condição desse paciente, a situação com que ele está tendo ali que lutar e conviver, né? Bom, então era isso, pessoal. Hoje o nosso vídeo acabou ficando bastante extenso, mas esse é realmente um artigo sensacional. Eu costumo dizer que eu aprendi mais sobre tricologia lendo livros e artigos científicos do que necessariamente nas minhas formações formais dentro da universidade, dentro das minhas graduações e pós-graduações. E acho que esse artigo é um exemplo clássico do quanto que um estudo independente pode te informar. Ele é super completo, traz aí praticamente tudo que nós sabemos, praticamente não, tudo que nós sabemos sobre tricologia, e fica aí, então, como sugestão de leitura para vocês. Termino convidando vocês para conhecerem o nosso site, que é o www.atecursos.com.br. Lá vocês vão encontrar todos os nossos cursos presenciais, online e online ao vivo. Convido vocês também para seguirem a nossa página no Instagram, que é o @atecursos. E deixo aqui um grande beijo. Muito obrigada por estarem aqui conosco e nos vemos novamente na semana que vem. Então, beijos, pessoal, e até mais.